Mais um pó de belas e eu tô com 3 belas, maravilhosas. E aqui, ó, meu canal Litoral, eu tô fazendo uma propaganda também, né? Que também eu faço com os empresários, mas olha, hoje o conteúdo tá imperdível, vocês não podem sair daí. Eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que aguentar 1 hora comigo e com essas maravilhosas para vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre violência doméstica. Mas antes eu vou começar a apresentar a minha primeira convidada, que ela é niteroense, fez técnica de segurança, com 18 anos escolheu seguir direito. Hoje é advogada previdenciária e CEO Flávia Souza Advocacia. Doutora Flávia Souza, tudo bem, doutora? Tudo bem. Primeiro eu quero que você me fale, a primeira vez no podcast? Primeira vez. Pois é. Tá ansiosa, alguma coisa? Tá gravando ao vivo aí pra gente, olha, gente. Tá ao vivo no Instagram. Tá ao vivo aí no Instagram. A minha segunda, ela é carioca, mãe de um casal que é o Felipe e a Luísa, especializou em direito de família, sócia da Aguiar e Rocha Advocacia, Vanessa Rocha. Doutora Vanessa Rocha, tudo bem, doutora? Tudo ótimo, muito bom estar aqui com você de novo, né? Não aqui no podcast, mas a gente está se encontrando, sempre se encontrando em todos os eventos, né? Muito obrigada pela sua presença aqui, seja bem-vinda, tá? E a minha terceira, que ela é a mãe da Alice, professora de Direito na Faculdade Estácio de Sá, delegada da OAB Comissão de Direito Antidiscriminatório, sócia da Aguiar e Rocha Advocacia. Doutora Luciana Aguiar, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Gente, eu estou me sentindo tão feliz, porque três pessoas que têm tanto conteúdo para apresentar para as pessoas, né? Eu queria começar com a doutora Flávia. Doutora Flávia, como é que foi o seu início, né? Eu soube que você, com 18 anos, começou a descobrir o direito. Conta para mim essa história sua. Tá. Na minha família tem alguns advogados, assim, muito por alto, mas eu não tenho pai advogado, avô advogado. Então, meu avô era policial civil, fez direito, meu pai também fez direito com o tempo. Sempre fui uma criança muito questionadora, então eu acho que a minha personalidade foi muito quem escolheu o direito em si, né? E aí, com 18 anos, eu entrei para fazer um curso de técnico de segurança do trabalho e eu tinha algumas normas regulamentadoras dentro da segurança do trabalho que eu comecei a ver o direito ali em si. E eu comecei a gostar, larguei o curso técnico e falei, não, eu vou fazer direito. Se apaixonou? Me apaixonei. Eu acho que eu não... Hoje, assim, já com 29 anos, não é tanta idade assim, mas já é uma bagagem. Ela pode dizer a idade, né? Você viu? Tem isso. Falou com naturalidade. Tranquila. Você ia falar nisso, eu quero saber, você já foi bancária? Eu fui bancária, meu primeiro emprego foi como bancária, eu trabalhei em agência. É mesmo? Parece que você teve um trabalho que foi muito importante na área bancária, né? De vendas, né? Como é que foi isso Você teve um trabalho direcionado a isso? Na realidade, meu primeiro emprego aos 19 anos foi como bancária e eu já cursava direito. E aí eu fiz uma prova e passei para a área jurídica do banco. Eu sabia, a área jurídica do banco, Isso, né? E aí trabalhei durante mais ou menos 6 anos na área jurídica. E aí eu brinco que depois eu mudei de lado. Porque aí eu passei a advogar contra os bancos. E já faço isso há 20 anos. Vou falar baixo. Baixo. Adorei. Essa é baixo, Vanessa, você descobriu o direito quando o Felipe nasceu. Seu filho nasceu? Como é que foi isso? Quando o Felipe nasceu. Porque eu fui mãe muito jovem, com 16. Meu Deus, menina. Uma criança. Mas eu queria dar conta daquela situação em termos de financeiro, né? De ter autonomia, de ter independência. E aí comecei a estudar para concurso. E aí concurso tem tudo de direito, né? A gente vê ali um mundo, né? Que já começa direito constitucional, direito sei quê. E aí, antes eu queria fazer administração, pensei em fazer odonto, mas aí quando eu me deparei com essa história do concurso e comecei a estudar, foi mais ou menos igual a Flávia. Aí eu falei, não, é isso que eu quero.
E até porque eu estava vivenciando algumas situações Isso que eu ia perguntar, alguma pessoais. coisa pessoal que também eu acho que te ajudou. Como é que foi isso? Conta e pra aí mim. eu falei, nossa, eu vou poder usar, de repente, essa ferramenta, isso tudo que eu estou aprendendo também, para poder me defender e defender meu filho, né? Porque naquela época a gente não tinha tanta proteção quanto a gente tem hoje, né? Em termos de... Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje, mas não tínhamos Maria da Penha, por exemplo, né? Isso. Então, enfim, mas foi bom porque eu aprendi muito na prática, juntei tudo e consegui também me empoderar, né, meu filho e tudo poder mais ajudar naquela situação. também a outra Sim. pessoa que está precisando, Sim. né? Isso que é importante. Flávia, você, na época de faculdade, você trabalhou com imobiliário, empresarial, tributário, isso tudo. Você chegou a fazer concurso público? Como é que foi isso? Nunca quis, nunca foi uma pretensão minha fazer concurso. Sempre quis advogar desde o primeiro período. Então, como eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que me virar, né? Já vendi perfume, já vendi... Isso é uma empreendedora. Né? Uma Pode empreendedora, ser que sim. sim. Eu já tinha algo dentro de mim que eu realmente queria trabalhar para mim. Sempre tive isso muito claro. E aí, estagiei desde o meu primeiro estágio, foi no segundo período da faculdade. Comecei a trabalhar com civil, depois eu fui para tributário, já trabalhei com recuperação judicial de empresas. E aí, no final, isso até o final da faculdade, né? E aí, no final, eu realmente me formei. Não passei de primeira na OAB, Olha, isso é muito importante que a Flávia está falando, essa sinceridade, né? Porque as pessoas, às vezes, não passam na primeira e desistem. Aí vai ser Uber. Exato. Entendeu? Ah, não, peraí, eu não consigo. Você aí acaba deixando de viver um sonho, porque nada contra ser Uber, mas às vezes as pessoas precisam saber que não vão passar a primeira, a segunda. Existe uma luta, né? O direito, assim, eu via isso muito na época da faculdade, né, de pessoas que estudavam comigo e que só tinham duas opções, ou você trabalhava como advogada associada ou você ia fazer concurso. Não tem essa de empreender. Como assim? Você vai abrir um próprio negócio, até você ter cliente, até você começar realmente a vivenciar isso 100%? Pelo menos na minha época, quando eu me formei, não tinha. Mas você se sentiu mal de não ter passado. Eu tô te falando isso porque tem uma pessoa que eu conheço que não passou e ficou realmente trabalhando porque ela sentiu que ela não conseguiu tirar o AB, então ela ficou completamente se sentindo rejeitada por isso. Entendeu? Por isso que eu tô te falando isso. Não passei de primeira, eu passei na 4ª prova da OAB. Então, nossa, muito bom falar sobre isso mesmo. Muito bom. Eu passei na minha 4ª prova da OAB. Sim. E assim, não foi uma atrás da outra, eu fiz a primeira, me frustrei muito, e aí não passei, fiz a segunda, não passei, eu falei, não, vou continuar trabalhando como assistente jurídica, fiquei um longo tempo trabalhando como assistente jurídica, depois eu entrei em outro escritório na pandemia, que foi quando eu trabalhei no jurídico. Eu quero saber da pandemia, só um minutinho. Eu queria falar com a Luciana, você tem uma vivência real do trabalhador e suas dificuldades, o que proporcionou isso? Então, um tema que me agrada muito é o dano moral, né? E não é à toa que eu atuo também na Comissão de Direito Antidiscriminatório. Como é que funciona essa... Desculpa, eu sou leiga, eu não... Claro. Então, nós recebemos, né, denúncias e atuamos toda vez que somos solicitados para falar justamente sobre a discriminação. E isso num aspecto muito amplo, né? De gênero, de raça. E eu tenho uma identificação muito grande com esse tema, porque também trabalhei em grandes escritórios, trabalhei na área jurídica de empresas e, infelizmente, às vezes a gente encontra, né, gestores, chefes que extrapolam um pouco o limite em relação à cobrança, a forma como trata os seus subordinados. Então, esse é um tema, assim, que para mim é muito especial. E dentro desse gancho, eu queria falar com a Vanessa que ela também teve um problema quando ela teve filho, que ela foi simplesmente discriminada. Sim. Né? Eu já tive algumas empreendedoras que aconteceu isso. Eu queria que você fizesse um relato disso. Na verdade, isso é muito sutil com a maioria das violências que a gente sofre, né? E muito tempo depois, na verdade, há poucos anos que eu percebi isso. Porque aí você começa a estudar e aí você vai fazendo uns links, né? E
mãe, minha filha, que inclusive está aqui, com 6 meses, 8 meses, alguma coisa assim. E claro, criança recém-nascida, pequenininha, a gente tem uma demanda absurda que antes eu não tinha, né? Antes eu vivia para o escritório, então até sábado, domingo, eu não tinha essa. E aí, quando ela nasceu, óbvio que eu não podia mais, né, me dispor de tanto tempo assim, porque tinha família, tinha ela e tudo mais. E aí, com o tempo, eu fui começando a perceber que eles foram me colocando um pouco de lado, até que realmente me desligaram, porque na verdade não tinha nem carteira Eles vão assinada, fazendo né? isso, né? Eu Eles era botam advogada. na geladeira. Não precisa. Exatamente. Até você. Mas você já sente que você vai. Exatamente. E aí, não, fizeram uma super proposta para eu poder sair sem problema e tal, né? Que na verdade, enfim, não foi uma super, mas, né, até na minha cabeça, na época, eu pensei, não é tão ruim e tudo mais. Só que aí a gente percebe que realmente não sou só eu, né? Muitas mães passam por isso quando se tornam mães, né? E aí a empresa, você já não é mais, né, tão lucrativo, você não está gerando tanto, então vamos, né, colocar de lado e assim vai. Então é uma dificuldade, né? Isso, comigo aconteceu uma coisa interessante, que foi justamente com a maternidade que eu descobri esse lado do empreendedorismo. Porque eu trabalhava na época com carteira assinada, eu era coordenadora jurídica de um grande escritório, trabalhava lá há 7 anos e eu comecei a perceber essas mudanças sutis. E quando a minha filha estava com quase 1 ano de idade, eu pedi demissão, sem ter um único cliente. Coragem. Sem ter um único cliente. E aí é muito, assim, importante, né? Como a gente às vezes acha que não tem saída, mas a gente se depara com várias oportunidades, né? Vai ser muito mais fácil você ter um CLT, porque tem aquele dinheiro ali por mês, tá tudo certinho. Não vou me arriscar, o que vai acontecer? Tenho medo. E aí, se você não ia arriscar, você não ia ter isso que vocês estão tendo agora, né? Sim, exatamente. Mas para mim, assim, foi muito difícil, porque eu atuava nesses moldes há mais de 20 anos. Então, para mim, foi uma quebra de paradigma muito grande. 20 anos? Exatamente. Então, por isso eu acho interessante, né, falar isso para quem está nos ouvindo. Que, às vezes, as dificuldades, elas também nos trazem oportunidades, né? Com certeza. E que a gente não pode desistir do nosso sonho. Tá todo mundo com o olho brilhando aqui, eu adoro isso. É lágrima ou é maquiagem? Daqui a pouco... Flávia, me conta da pandemia que eu te cortei, desculpa. Não, tudo bem. Então, como eu falei, eu não passei de primeira e eu fiz a segunda prova também, não passei, fiquei muito frustrada. E aí, na época, eu morava com os meus pais, né? E eu falei, eu não vou mais, vou ficar aqui trabalhando, porque, né, a gente começa a cair naquela rotina. E aí você vai caindo naquela rotina e aquilo vai te confortando, você vai ficar achando que tá tudo bem, tá com dinheiro ali e tal. E aí eu trabalhei... Também foi a mesma coisa do CLT? Trabalhava CLT, trabalhei CLT. É que a gente estava falando agora, então. Trabalhei CLT num jurídico de uma financeira e depois, na época da pandemia, eu saí e foi quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com o direito previdenciário, que foi quando eu trabalhei como assistente jurídica em um escritório em Belo Horizonte. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá, foi onde eu aprendi tudo, assim, na prática mesmo, e na teoria, estudando muito, querendo saber, me especializando. Foi quando me deu um gás, eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar, fiz uma outra prova durante a pandemia, enfim, minha avó ficou doente, minha avó que era... Parece que ela era um pouco sua mãe, né? Aquela pessoa que suporta... Como é que foi? Não vou chorar. Mas ela era muito importante pra mim. Não, mas eu já choro, daqui a pouquinho já tô chorando, porque a gente lembra da nossa avó também, né? E minha avó era muito assim, era muito inspiradora a história de vida dela. Então eu acho que ela sempre acreditou em mim naquela menina que falava, que era sonhadora, que falava, eu quero crescer, eu quero ter minha empresa, eu quero ter as minhas coisas, eu quero ajudar as pessoas através do meu trabalho, e ela me deu muita força para isso. Eu tenho certeza que ela tá dentro de você, tá torcendo, ela tá por aqui, cuidando de você, tenho certeza. E aí foi nisso que ela acabou falecendo, e aí logo depois eu passei na prova.
Ah, olha que linda, eu fico emocionada também. Vanessa também teve alguma coisa com a pandemia, não teve? A pandemia mexeu com todo mundo, né? Eu vi no seu relato, conta pra mim. Sim, porque na verdade eu já vinha nessa... Depois que Luísa nasceu e que eu tive que virar empreendedora, que a gente vai virando na marra, né? A gente não aprende isso na faculdade. E aí eu passei por algumas áreas do direito. Então, inclusive fiz uma pós em empresarial, e aí foquei muito nessa parte civil. Só que faltava alguma coisa. Eu? Né? Também. Mas eu conheci a Luciana depois, inclusive, né? Pouquinho depois, logo da pandemia, a gente se conheceu. Mas nesse período de pandemia que realmente houve uma explosão, assim. Na verdade, acho que veio à tona mais do que a gente sabia e realmente foi uma explosão de violência doméstica, porque todo mundo confinado em casa. Poxa! Né? Então, aquele casamento, cadê aquele os amantes relacionamento... que não podia ir mais? Todo mundo Pensa preso, bem, né? então aquele negócio realmente teve A esse válvula boom. de escape de muitos que vão. Sim. Não, isso acontece Sim. mesmo, eu não estou falando, Sim. né? Ela não vai poder sair com uma pessoa porque, né, pode Sim. estar tendo uma doença e tudo. Todo mundo então as preso. pessoas ali se aguentando Sim, o tempo exatamente. todo, né? Inclusive, muitos casais separaram, que eu até conheço, né? Enfim. E aí, uma coisa foi levando a outra, me convidaram para ser voluntária. Na verdade, eu sempre fiz voluntariado, mas aí nessa área eu nunca tinha atuado. Mas não, Vanessa, a gente precisa, porque a gente tem um grupo aqui de apoio à mulher e tal, e a gente precisa de advogado. Eu falei, bom, ok, não é exatamente o que eu faço, mas eu já tinha uma experiência com direito de família. E aí eu fiz uma pós durante a pandemia com esse foco em direito das mulheres, de violência de gênero e tudo mais. E aí o negócio foi, porque, tipo assim, meio que me apaixonei, né? Uhum. É uma coisa que você vê acontecer, de você poder fazer a diferença na vida das pessoas e justamente naquele momento tão delicado, né? Olha, depois eu quero que cada uma me dê um depoimento de transformação de pessoas que vocês lidaram, tá? Eu quero alguma experiência de vida nisso, tá? Que eu até esqueci de pedir para vocês. Luciana, como é que foi seu encontro com a Vanessa? Não, por que vocês estão rindo? Então, porque Não, nada a ver. Porque, na verdade, a gente se conheceu, né, frequentando grupos de empreendedores. Ah, é? Então, você vê, gente, Sim. como que o grupo de empreendedor ajuda. É verdade. sim. E, assim, surgiu uma admiração, mas a gente nunca imaginou que um dia iríamos trabalhar juntas. Uhum. E desses encontros, a nossa admiração mútua foi crescendo. E a Vanessa, ela tem características que eu acho que são complementares às minhas, né? Sim. A Vanessa é uma pessoa centrada, a Vanessa é uma pessoa equilibrada. Pelo menos 6 dias na semana. Mas a maior parte do tempo e aí, assim, eu Isso acho... ajuda você. Isso, me ajuda. E aí eu acho que a gente forma, assim, um equilíbrio, né? Uma traz um equilíbrio para outra, até nos atendimentos, a forma como a gente lida com os clientes, a vontade, isso que eu achei bacana, que todas nós, de alguma forma, falamos. A gente tem o desejo de auxiliar as pessoas a mudarem de vida, a prosperarem, a melhorarem. Eu sinto isso. Né? Eu aqui. acho isso muito bonito, essa energia. E aí, eu e a Vanessa começamos a falar sobre a possibilidade de trabalharmos juntas e cá estamos. Então, quanto tempo? A Degaí? Não, como é que Aguiar e Rocha. Aguiar. Gente, olha só, a Degaí. Beijo, foi ontem a seguradora, foi ontem. Vira a chave. Beijo, Camila. Vamos virar a chave, né? Então... eu quero que você me fale quanto tempo tem. Tem pouco tempo. De fato, tem de pouquíssimo pouco, tem menos de um tempo, né? ano. Sim, Mas tá indo bem. tá indo bem, É graças isso a que Deus, é importante, né? Gente, eu achei que já tivessem muito... Pois parece que é uma porque- sintonia de Olha só, É. eu vou falar a verdade verdadeira. De compartilhar espaço físico tem 4 meses. Tem Olha muito só. pouco tempo. Mas vocês têm muita conexão. Tem. Parabéns. Todo mundo fala que realmente a gente é meio yin yang, assim, né? O negócio meio que se completa. Vanessa é séria, eu já sou
mais brincalhona. Aham. E aí foi o que eu falei. Não Ela é, mas surta parece menos ser. ou mais, vice-versa. Não, é né? mesmo. Ela é mais, A gente mais vai centrada séria. e você é mais, né? Enfim, mas eu acho que é isso que dá certo, né? Sim. Se vocês duas Acho que dá assim, liga. é chato, né? É. Sim. E como é que tá você como CEO da sua empresa? Então, Tá e- indo bem? Tá, graças a Deus. Tem Quanto tempo tem? 3 anos. Ah, que bacana. Teu pai te ajudou? Meu pai é o que eu chamo de sócio oculto, né? Meu pai é o administrativo / financeiro / tudo, né? Aquele povo que caiu, ele tá pegando ali com a mão. Não, vamos aqui, Vou te vamos falar ali. que isso é lindo, né? É, que bom, mas né? é difícil também. É difícil também. Porque nós temos um temperamento muito parecido. E eu acho que eu dou, assim, da liga, né? Igual as meninas, da liga também. Mas se fosse qualquer pessoa, tem diferença. Tem. Né? Ainda bem que é seu pai, né? Sim, tá é ali que é do seu confiança lado. 100%. Que é a confiança, Com né? certeza. Mas qualquer pessoa dá. Então agora a gente vai na temática que a gente vai desenvolver agora, tá? Que foi a temática que tá no meu Instagram, que no caso, que quem vai primeiro conversar comigo é a Vanessa, né? Definimos o tema que é a possibilidade da mulher que sofre violência doméstica conseguir auxílio para se afastar do trabalho por questões de segurança e risco. Eu queria que você falasse isso para mim. O tema sobre a perspectiva da violência doméstica. Conta para mim, já que você está no nicho, Vanessa. Sim. Só fazer um parênteses rapidinho, por que a gente está aqui com a Flávia, por que a Flávia está aqui com a gente? Eu quero saber também. Porque a gente começou a trabalhar junto há pouco tempo também, né? E Flávia ela tem tá a trabalhando com empresa vocês? dela, ela tem a A empresa gente tem uma dela, a gente parceria. tem a nossa, Parceria. mas a gente tem uma parceria que também está dando muito certo, inclusive eu estou muito feliz, eu queria falar isso aqui agora sobre, né? Porque eu acho que tem... Se ela quiser me dizer alguma coisa agora é o momento. Ai, Você também pode. ela é muito carente. E eu sou aquariana, a Flávia é aquariana. Aproveitem os entendeu? momentos de amor que a gente dá. É, São raros, exatamente, mas são raros, mas a gente, de vez em quando a Isso é gente muito dá, bonito, entendeu? gente. A simpatia que as mulheres têm entre si, assim, olha, tinha que ser sempre assim, Sim, né? sem Tem que ser competitividade, sempre. né? Você Com chega numa certeza. rede social, mulher de 60 anos linda, tirando foto de biquíni. E tem de mulheres falando mal dessas Hate, mulheres, é horrível, né? é Não, e são verdade. mulheres. Verdade, É. São mulheres. E como se não fosse também chegar nos 60, Era isso que eu ia né? Porque falar, só né? chega, não chega se morrer, né? Porque senão Exato. todo mundo vai chegar, né? Mas, enfim, então voltando ao nosso tema aqui central. Acho que é interessante primeiro, rapidinho, falar um pouquinho sobre a violência, né? Pra gente tentar definir um pouquinho. Eu entrei logo na temática que eu achei que, como tá lá no Instagram, entendeu? Sim. Eu coloquei. Então você desenvolve como você Sim. achar melhor. Só porque, na verdade, apesar de muitos falar em Maria da Penha, porque tem até um percentual que eu posso errar, mas tipo, 80% das pessoas já ouviram falar em Maria da Penha. Só que, de fato, esse percentual é mínimo em termos de conhecimento. Ouvi falar, mas como é que aplica, como é que funciona? Então, na verdade, não vou entrar na questão da lei, porque é muito chato, mas pelo menos a gente tem uma noção dos 5 tipos de violência, que é a moral, que é a questão do xingamento mesmo, daquela coisa bem ostensiva, de palavrão, aquela coisa toda. Física, que também é visível, né? Que realmente é soco, chute, empurrão, enfim. A psicológica, que já é mais sutil, porque é aquela violência, justamente que a gente estava até falando aqui nos bastidores antes de começar. É sobre aquele que é muito filme que é sutil. Assim que Acaba, quem já assistiu, Exatamente. né? Que eu tenho o filme e o livro, quem assistiu aquilo ali, eu acho que muita Excelente. gente assistiu, vê que ele fazia um convencimento que, como se ela tivesse um pouco maluca. Sim, é uma manipulação e a vítima realmente não consegue. Quando ela está dentro daquilo ali, é muito difícil ela conseguir perceber. Ela só vai. Não vou dar spoiler para quem for ver, ler o livro, ver o filme, né? Mas, assim, o final é muito interessante porque tudo faz sentido, né? No final. E então essa psicológica ela é muito sutil, realmente. Mas está previsto também na lei, inclusive está regulamentada, porque não estava. E a gente regulamentou, vai fazer 2 anos ainda essa parte sobre a violência psicológica. É um pouquinho mais difícil de ser comprovada, mas também tem vários mecanismos, tem sempre que buscar um especialista, né, para poder auxiliar. Temos a violência patrimonial, que é aquela violência realmente financeira,
que muitas vezes a mulher sofre de ocultação mesmo de dinheiro, de bens, pegou o celular da vítima e quebrou, pegou o notebook, como eu já vi trocentas vezes acontecer, enfim. E aí a mulher tem lá um notebook para trabalhar, o cara quebra o notebook, então, enfim, a pessoa, não, mas isso não é violência. Eu tenho um caso para te abordar, uma pessoa que eu conheço, ela se envolveu com uma pessoa e essa pessoa chegou com um papel, um documento de uma procuração, né? E já tinha um ano já que ela estava com essa pessoa, ela estava completamente apaixonada por essa pessoa. Ele trabalhava assim, tipo, Uber, né, e tudo. Ela tinha uma profissão também um pouco, né, mais de universitária e tudo. Ela era formada e aí ela assinou esse papel e esse papel estava passando o apartamento para essa pessoa. Nossa, violência patrimonial. Um Acabou. belo entre aspas, exemplo. Né? Passou mesmo. Tô falando isso porque você falou, né? Sim. E é difícil reverter, viu? Porque tem toda uma confiança ali, né? Que a vítima... Sim, é muito difícil. Não conseguiu reverter. Porque, teoricamente, ela fez aquilo plena consciência. Então, né, é bem complicado. E com certeza ela estava envolvida. Eu sempre digo que todas as violências, elas perpassam entre si. Você nunca tem uma violência isolada. Até você chegar num ponto, você já passou por várias. Principalmente a física. Na verdade, a física acaba sendo esse passo a passo que vai acontecendo. Então, a vítima dificilmente vai sofrer só um tipo de violência. E, por fim, a sexual, que as pessoas só pensam numa violência sexual, tipo um estupro, mas que, na verdade, são várias formas de violência que a vítima dificilmente também percebe. É, né? Aquele não é não, né? Porque, de repente, mas você está aqui, mas eu tô, né? Mas não, eu não quero. A mulher tem que estar disponível, seja a namorada, seja o que for. Exatamente. Não, e às vezes o cara de madrugada acorda a mulher. Isso tudo é violência, né? Exatamente. Então não é só aquela que a gente acha que é a mais grave, né? A gente tem várias... Não. Esse que eu acho que é bem legal, já tem sobre isso, né? Luciana, agora eu queria saber, se a empresa estiver descumprindo suas obrigações e violando direitos do emprego, o que o empregado pode fazer? Então, esse é um tema que ele é bastante atual, né? E é muito comum as pessoas me procurarem para saber se a empresa pagar o salário atrasado. Tem empresas que parcelam o pagamento do salário. Algumas empresas não fornecem vale transporte para os seus empregados, demoram 2, 3 semanas e querem que o empregado vá trabalhar, né, realizando os gastos, arcando com esses gastos. Empresas que não recolhem o FGTS. Então, o empregado, ele pode pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho dele. Seria a justa causa do empregado para o seu empregador. Eu não sabia disso. Muitas pessoas não sabem. E, às vezes, o assédio, quando o empregador, né, ele exige que o funcionário ele faça tarefas além das forças dele. Então, assim, existem uma série de atitudes, né, que o empregador ele pode tomar durante a relação contratual que pode ensejar que o empregado peça a rescisão indireta. Então, muito bem explicado, eu não sabia sobre isso. Eu queria que a Flávia falasse, a dona de casa que é MEI, ela paga o MEI e ainda precisa pagar o INSS para computar esse tempo com tempo de contribuição para a sua aposentadoria? Bom, já respondendo e entrando também um pouco no assunto do que a Vanessa, que a gente entrou, que é a nossa temática de violência doméstica, eu já peguei alguns casos no escritório de clientes que me procuraram, né, que são donas de casa e que já passaram por violência doméstica. E aí elas me procuraram exatamente com esse intuito, né? E aí, eu posso recolher como MEI? Como é que eu faço para me aposentar? Eu não quero depender do valor que o meu marido, o cônjuge, ele me dá. Então, eu sempre falo que dona de casa pode recolher o MEI, sem problema algum. A questão do MEI é que o MEI, ele só abrange 5% da contribuição. Então, ela só vai computar esses 5% de contribuição de recolhimento do INSS, só vai computar para que você peça um auxílio maternidade, ou um auxílio doença, ou uma aposentadoria por idade.
tá? Se você quiser se aposentar por tempo de contribuição, além do MEI que você paga, que corresponde a 5% do INSS, você precisa complementar essa contribuição com mais 15%, porque o INSS entende que para aposentadoria por tempo de contribuição, você precisa ter um recolhimento mensal de pelo menos 20%. E aí a gente está falando de um salário, pode ser tanto de um salário mínimo quanto um teto do INSS. Né? Então, sim, a dona de casa ela pode ser MEI, pode recolher como MEI. Isso abrange vários benefícios, inclusive o auxílio-doença, que a gente vê muito isso, né? Através muito também dessas violências físicas e psicológicas que, enfim, acabam aderindo outras comorbidades, como depressão, transtorno de ansiedade, uma depressão pós-parto, até em muitos casos. Enfim, pânico mesmo, né? De ficar... Nessa época da pandemia, surgiu muito lá no escritório. Síndrome de pânico, Sim, né? Exatamente. Então, a gente sempre orienta, né? A gente faz essa consulta, informando que ela pode fazer esse recolhimento, como também pode complementar esse recolhimento, né? Para uma futura aposentadoria por tempo, caso ela queira. Ah, entendi. Muito bem explicado. Eu queria saber, Vanessa, você falou sobre a violência patrimonial, especialmente no contexto de um divórcio. O que pode ser feito? Violência patrimonial. Bom, o que acontece? Vou tentar voltar para o nosso assunto aqui central, porque, na verdade, está tudo interligado, né? O direito está em tudo. Sim. E aí, quando a vítima da violência, ela está numa situação complicada em termos... Por exemplo, ela tem um vínculo empregatício, né? Mas ela está numa situação realmente de risco. E aí, a gente sabe que o poder público deveria, mas não acontece. Então, ela deveria ter opções de abrigos seguros, ela deveria ter casas que pudessem acolher ela com os filhos e tal, para ela sair literalmente de onde ela está, mas a gente sabe que na prática isso não ocorre. Então, o que acontece? Ela precisa buscar uma forma de se afastar do emprego e, ao mesmo tempo, ela se afastar da casa, daquele risco que ela está correndo. Então, aí existe a possibilidade, que aí já entra no campo da Flávia, que é a da área previdenciária, dela conseguir o auxílio-doença, que é um benefício por equiparação, né? Mas que existe essa possibilidade dela conseguir. Isso. Sim, é uma decisão até muito nova, porque tem aí uns 2 anos mais ou menos, mas ela sair realmente, ficar o tempo que for fora, 6 meses, enfim, recomeçar em uma outra cidade, em outro local, longe do agressor dela. E, enfim, é um benefício, na verdade, que existia previsto na Lei Maria da Penha, só que não, na prática não se sabia como é que ia acontecer. E aí o STJ, que é o Superior Tribunal que a gente tem, pegou, bateu o martelo e resolveu essa situação, porque até então era uma bagunça. Doutora, como é que está o momento feminicídio? Atualmente, é muita coisa, porque assim, você sabe que isso pode chegar, eu estou te falando porque é isso que você está falando, às vezes a pessoa não tem essas condições e acaba morrendo, né? E eu sei que está vendo isso, né? Por não conseguir sair dessa bolha, né? Porque não tem dinheiro para ir para uma casa, não tem dinheiro, o financeiro, entendeu? E aí aquela coisa toda, aquela violência toda. Sim. O que eu posso dizer é o seguinte: as pessoas acham que o fato delas denunciarem, que elas vão estar se colocando em mais risco. Só que, estatisticamente, a gente tem, por A mais B, que é o contrário. Quando você denuncia, você está, assim, inibindo que se chegue a um feminicídio. E, inclusive, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis que a gente tem no mundo, né? Nem no primeiro mundo a gente tem. Então, a gente está aqui no terceiro mundo Brasil, mas é uma lei excelente que funciona. É claro, como tudo, vai ter falha. Mas, assim, se a pessoa está passando por uma situação realmente de risco, denuncia. Porque às vezes ela não tem um pai, às vezes ela não tem uma mãe. Entendeu? Às vezes ela não tem família, só ela rede de apoio, lugar, né? Não tem uma rede de apoio, entendeu? Sim. Existem, como eu falei, as casas, existem os abrigos. Tem a CODIM que ajuda, né? Sim, aqui em Niterói, por exemplo, a gente está em Niterói, a gente tem essa possibilidade que não
né, um dinheiro que a pessoa vá fazer uma diferença, mas se eu não me engano é R$1.000 por mês que ela Já tem de ajuda, auxílio. né? Tem outras prefeituras que também têm. Então, assim, sempre tem possibilidade. É melhor do que a pessoa realmente se colocar em risco, né, de morte. E ainda sobre esse tema, quando a gente fala assim que tem 2 anos e é muito recente, é porque infelizmente às vezes demora muito mais, né, para que uma determinada situação ela tenha uma pacificação, quer dizer, a jurisprudência seja firmada. E aí existia uma discussão muito grande se no caso, né, da mulher que sofre a violência, ela precisa se afastar do trabalho, se ela conseguiria esse afastamento através da Justiça do Trabalho ou se seria através de uma justiça especializada. E aí as decisões mais recentes, elas são no sentido de que é o juiz, né, da justiça especializada ou o juiz criminal, se for o caso, que vai determinar o afastamento, não é isso? Sim, exatamente. Né, doutora Flávia? E aí eu ia linkar isso que a Luciana falou brilhantemente com relação a esses julgados que são favoráveis no âmbito não especializado, né? E aí essas pessoas, elas conseguem entrar com essa ação de regresso, precisam intimar, efetivamente fazer essa intimação perante o INSS, para que o INSS, e aí sim começa a conceder, através não de uma lei específica da Previdência, né, mas saindo por equiparação, como a gente sabe que no direito existe isso, por conta da evolução da sociedade, por equiparação o INSS também já está em todos os tribunais federais, já equiparando para que o INSS conceda o auxílio-doença a pessoas que são vítimas de violência doméstica. Muito também disso que eu respondi, né? Como você falou da dona de casa, de alguns clientes também, de algumas pessoas que me procuram muito referente a isso. Eu tive uma violência doméstica, me afastei do trabalho, consegui um auxílio-doença, mas não é só a violência, né? É toda a violência psicológica que fica, né? É uma depressão, então isso vai gerando cada vez mais comorbidades para que ela tenha esse auxílio. E é muito solitário, né? Sim. Assim, é um sofrimento muito, né? Porque tá ali, né? A pessoa tá ali, tá falando, porque a violência é abusos também, não é só a pessoa agredir, né? Tem verbal também, verbal, né? E eu acho assim, né? Uma das primeiras atitudes que o agressor toma é justamente afastar a pessoa, a vítima, dos familiares, dos amigos, da rede de apoio. Sim. E aí eu acho que por isso que a dor, né, ela acaba sendo muito mais internalizada, porque a mulher, ela acaba ficando muito só. E ela não tem com quem vergonha, falar. Né? Sente vergonha. Também, a gente vítima, também não falou, Mas se sente com vergonha. E, na verdade, ela não tem que sentir vergonha, né? Porque quem é o algoz, quem está cometendo, é a outra pessoa, né? Enfim, o marido, o companheiro. Não é também vítima, dizem, né? que existe uma possibilidade de como elas estão sendo agredidas, elas acharem que elas merecem isso e continuar sendo agredida. Né? Não, como se aquilo ali fizesse parte da vida dela, como se ela não tivesse a força para sair daquilo. Mas eu acho também, Cláudia, assim, é claro que existem exceções, mas muitas dessas mulheres vivenciaram isso, né? Nos relacionamentos entre os pais, entre os avós. Né? Então, exatamente, às vezes um padrão, né? Exatamente. Como se fosse um padrão. É como se fosse um padrão, né? Então, elas vivenciaram isso no âmbito familiar e acabam, às vezes, repetindo esse padrão. E se torna normal de alguma forma, né? Parece que você vai vendo isso dentro de casa e vai se tornando muito comum. Eu sou delegada da Previdência e Assistência Social da Comissão da OAB do Rio, e a gente faz alguns atendimentos lá de mulheres que preferem sempre conversar com outras mulheres, com outras advogadas mulheres. Então, a gente dá também esse suporte, óbvio que na esfera previdenciária, mas a gente acaba ouvindo, né, e sendo mais uma psicóloga e depois falando sobre, de fato, o direito dela, do que, de fato,
o direito, né? A gente ela fala da vida, a gente ouve muito e fala depois, consequentemente, do direito que ela tem. Mas eu vejo isso que a Luciana falou, assim, é tão enraizado, alguns comportamentos muito sutis, que você acha que é normal, vai se tornando normal. E por isso ela não acha que ela está num alarde, né? Nunca e aí, é um problema. falando do que a doutora Flávia falou, que eu queria falar com a doutora Vanessa, eu queria que você falasse, tem algum relato que você pode falar para mim sobre violência doméstica no seu universo, na sua vida, que houve uma transformação? Nossa, tem vários. Assim, um rápido, assim, para... Existe esperança, sim. Por isso que eu tô te falando, né? Sim. Porque, assim, você tem alguma coisa que você pode contar rapidinho? Tem muitas. Durante a pandemia, nossa, a gente acha que, pandemia, a pessoa não vai ter opção, porque tá todo mundo ali naquela situação financeira, todo mundo confinado, e às vezes a mulher já não tinha, de fato, uma independência financeira, mas eu atendi várias que conseguiram, mesmo com aquele período tão complicado que todo mundo vivenciou, conseguiram sim se afastar, conseguiram ir para abrigos ou para casa de um amigo, de familiar e hoje, tal, e já reconstruir. teve, eu tenho contato com várias. Você tem contato e como é sim. que elas estão? Olha Nossa, só, gente. chega a dar é emocionante mesmo, porque a gente vê, tem uma até que sempre curte no Instagram, a gente está sempre assim, não presencialmente, né, mas a gente está sempre em contato e eu vejo o crescimento dela, assim como de outras, eu falo, gente, existe, é um caminho, não é fácil, realmente não é fácil. Quando a gente tem essa questão financeira, isso atrapalha absurdamente, né? Mas a gente vê mulheres também que têm uma independência financeira, famosas, e que sofreram violência. Então, não é só a questão financeira, é muita questão realmente de você conseguir tentar quebrar esse padrão, esse paradigma que a gente está falando até de família e tudo mais, né? E falar, não, mas eu não quero mais isso para mim, principalmente quem tem filho, porque uma pessoa que eu atendi, que ela falou, nossa, doutora, mas agora meu filho já está me agredindo, meu filho está batendo em mim. A falta de respeito que o pai está tendo por ela. E aí ela falou, não, chega, não dá. Foi assim, o ponto dela ali, limite, foi aquilo ali, porque o filho já não respeitava mais. E hoje ela está super bem com os filhos, separou, conseguiu, está independente financeiramente. Então, existe, mas é um caminho, né? Eu vou sair um pouquinho do assunto para falar com a Luciana. Luciana, eu fiz um acordo para o pai do meu filho pagar a pensão, está tudo bem. E eu acredito que se ele deixar de pagar, eu vou poder cobrar essa diferença. Não vejo necessidade de entrar com nenhum tipo de ação para regularizar acordo de boca. Funciona? Então, na realidade, as mulheres acham, né, que é possível realizar esse tipo de acordo. Só que quando o pai da criança, né, ele deixa de cumprir, ela não tem ali um instrumento que ela possa executar aquilo que foi acordado. Talvez a Vanessa até queira complementar. A Luciana já tá craque já, porque de tanto que a gente troca, né, eu já tô aprendendo a área dela, já tá aprendendo também, isso tá que é tudo bacana, certo, né? sim. Pois é. Não, mas é exatamente isso, e as mulheres ficam muito com medo, nossa, mas ele me ameaçou, disse que vai tirar a guarda se eu entrar com uma ação de alimento. Gente, isso não existe, isso é mito. Então, assim, você vai estar muito respaldado, na verdade, o direito é do seu filho, né, não é nem da mãe, enfim, é do filho, é da criança. E sem isso, preto no branco, no papel, você não tem nada. Você simplesmente está, assim, confiando e se acontecer qualquer coisa, eu vou executar. Não, não vai executar porque não tem nada no papel. Entendeu? Então, é importante estar com tudo no papel. Tudo direitinho. Sim. Doutora Flávia, como a legislação previdenciária brasileira aborda as situações de violência doméstica e quais são os direitos de proteção previdenciárias disponíveis para vítimas que podem ajudá-las a se reerguer economicamente? Tá, aí eu trago tudo que a gente já estava falando aqui, né? Como a legislação previdenciária não tem uma previsão expressa com relação à violência doméstica para a concessão de benefícios por incapacidade, se for o caso, há essa equiparação agora com esses julgados favoráveis, né, no TRF, STJ, enfim.
Então, o que eu posso falar, assim, como advogada previdenciária, é que essa pessoa que está sofrendo violência doméstica, se ela tiver algum tipo de incapacidade por conta dessa violência, ela está respaldada, né, obviamente recolhendo o INSS, ela está respaldada pelo auxílio-doença, ou dependendo da incapacidade, se for uma incapacidade mais séria, mais grave, uma aposentadoria por invalidez, né? E no caso realmente de pessoas numa situação de vulnerabilidade, de mulheres que realmente dependem financeiramente, né, desses cônjuges e não tem dinheiro, não tem como recolher o INSS ou nunca trabalharam, né? Nesses casos a gente fala da assistência social. E aí a gente fala também do direito assistencial, que é um braço do direito previdenciário, onde existem os benefícios de prestação continuada, que é o vulgarmente chamado de BPC-LOAS. Então, existe a previsão para que essas pessoas que, assim comprovadamente, com laudos médicos, informem que realmente estão nessa situação de vulnerabilidade e também têm essa situação, né, da violência, elas também têm esse respaldo da assistência social com relação a esses benefícios no valor de um salário mínimo mensal. Isso é bem explicado, gente. Vocês viram, tá bem Acho que eu fui explicado. didática. É muito didática. Tentei. Muito bom. Muito bom. Luciana, eu perguntei para a doutora Luciana, porque às vezes eu falo, mas estão todas doutoras. Tem algum relato assim que você pode falar para mim sobre uma transformação que aconteceu devido ao seu movimento no trabalho, assim, tipo, como ela fez em relação à transformação daquelas mulheres de violência doméstica, o que você pôde ajudar? Na realidade, assim, eu acho que a área trabalhista e a área previdenciária, elas têm muita sinergia, né? Um caso que eu tenho e que para mim, assim, é muito especial, é emblemático, é de um ex-bancário que ele tinha uma série de doenças, tá? Por lesão de esforço repetitivo, e ele foi demitido estando doente. E aí ele ficou 2 anos, tá? Ele ficou afastado da empresa, sem receber salário, sem poder dar continuidade ao tratamento dele. As doenças eram tão sérias que ele tinha que tomar remédios muito fortes e ele acabou desenvolvendo um câncer. Olha. E um rapaz, assim, ele deve ter hoje em torno de 40 anos, então bastante jovem. E aí ele me procurou e nós conseguimos, através da ação, reintegrá-lo. Ele conseguiu, né, voltar a ter o plano de saúde, que eu acho que para ele era importantíssimo para que ele pudesse dar continuidade ao tratamento médico dele. Então, para mim, assim, esse é um caso muito especial, sabe? Que me tocou e toca ainda profundamente. Eu acho que vocês têm uma importância muito grande, assim, porque eu tive um problema com a minha mãe em relação ao plano de saúde, porque realmente era muito cara a doença dela, né? A minha mãe faleceu, mas eu tive esse problema. E quem me ajudou foi uma advogada, porque o plano de saúde não queria colocar minha mãe em centro cirúrgico. Então, eu acho que isso também é uma coisa que eu queria falar com vocês, porque eu coloquei advogada e na mesma hora eu consegui, né, a liminar lá para ela poder fazer a cirurgia. Poxa, meu Deus do céu, como assim? A gente pagou, eu falei, gente, minha mãe pagou. Durante anos, Minha mãe pagou 20 anos de plano de saúde. E não, né, precisou uma pessoa utilizar, né? Chegar, e aí, agora que ela precisa, ela tem que entrar na justiça para poder, né? Ela operou, ela faleceu depois, mas assim, ela conseguiu por causa de vocês. Porque se não fosse vocês, como é que ela ia fazer? A gente é instrumento, né? Exatamente, entendeu? Sim. Doutora Flávia, me conta, você tem algum relato, alguma coisa que você pode contar no seu nicho, que você achou, pode falar como a doutora Luciana falou, que você conseguiu transformar, ajudar? Eu tenho muitos casos, assim, de violência doméstica. Eu no escritório eu não tenho diretamente relacionado à violência doméstica. Seu nicho, assim. Eu já tive casos, né, inclusive de uma cliente que ela
passou por abuso sexual durante o casamento e, enfim, por N outras violências, assim, como a Vanessa citou, que isso, assim, foi um histórico e foi acabando com ela, assim, aos poucos, né? E quando ela me procurou, ela já estava com uma depressão severa e ela tinha acabado de ter um indeferimento no INSS. E aí ela já me procurou assim, olha, doutora, eu só vou fazer mais uma perícia. Eu não vou fazer outra. Eu não preciso me humilhar, eu não preciso mais falar para eles onde eu tô sentindo isso e aquilo, é dor aqui. E é uma dor que não é física, eu não consigo explicar. Eu falei com ela, calma, a gente vai te orientar. Eu vou te instruir como falar com o perito, a gente vai judicializar o caso e a gente vai pedir. E nesse caso, a gente conseguiu reverter o caso dela de auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, porque a depressão dela é severa. Então, chega a me arrepiar, porque ela já tomava remédios assim. Ela chegou muito decidida, falando assim, olha, é a última perícia que eu vou fazer, não vou fazer mais. E a gente conseguiu reverter. Eu dei a notícia pra ela, ela chorou a beça, eu chorei junto. Porque... a gente chora. A gente chora. Né? Porque parece que é algo assim, a gente vê todos os dias tantas coisas que parece tanto, né, rotineiro pra gente. Mas a gente vê realmente isso acontecendo e mudando a vida, trazendo uma dignidade para uma pessoa que você nem conhece. E você vendo isso no olhar dela, assim, né? Depois a gente presencialmente, eu conversei com ela para ir ajudar com ela no banco e tal. E ela falou assim, nossa, você não tem ideia de como você mudou a minha vida. E eu falei, que bom, sei. Enfim. E aí, realmente... Bom. Então, gente, a gente tem 3 minutos. 3 minutos então, já. nesses 3 minutos, a gente tem que... Eu preciso que a doutora Luciana fale das suas redes sociais, das suas palestras, o que é a sua mentoria. Vamos lá, agora eu quero saber o que você faz, né? Então, em relação a trabalhos e tudo. 3 minutos. 1 minuto pra cada. Contando. Então, na realidade, no escritório, né, nós atuamos na área civil, na área trabalhista. Nós trabalhamos em parceria, área previdenciária, direito de família. Eu e a Vanessa juntas, né, a gente tem o nosso Instagram, que chama Doutoras na Lei. Que bacana. Muito legal, né? Vocês fazem live também, né? A gente faz. Sim, agora a gente não está conseguindo tanto tempo, mas a gente faz. Eu sei, já vi. Mas a gente atua nessas áreas e... O arroba de vocês? O nosso arroba é o meu pessoal, @Luciana Aguiar _. O nosso @Doutoras na Lei. Ah, bacana. Você, doutora Vanessa? Nossa, ela já falou tudo, né? É bom que o meu minuto Mas é pra você está fazendo live, você faz vídeo, eu sei que você faz. Sim, não, o nosso Instagram, a gente está usando muito agora o nosso, até mais, eu acho, do que o nosso pessoal, Sim. né? A gente está usando mais do escritório, que é o Doutoras na Lei, não tem como esquecer. E a gente está sempre colocando lá muito vídeo informativo sobre de tudo um pouco, com uma linguagem, assim, mais acessível, fácil possível. E às vezes a gente recebe alguns directs, o que a gente pode tirar de dúvida, assim, né? Dependendo da situação, a gente tira também, não tem problema nenhum, porque a gente tem todo um código de ética também que a gente tem. Isso a gente queria falar, né? A gente fica limitado. A gente tem essa coisa, né? Não tem que ter um limite, porque às vezes as pessoas, você às vezes 9 horas da noite está atendendo, ou também às vezes uma pessoa quer uma consultoria, né? Tem que ter um certo limite nisso. Conta pra mim. Fala, Flávia. Então, eu vou, antes de falar de responder essa pergunta, só vou finalizar aqui só pra gente, com relação ao código de ética, tá? É óbvio que a gente entende que realmente as pessoas estão necessitadas por uma resposta, mas a gente também precisa ter um pouquinho de empatia com a advogada, né? Que ela também tem vida, né? Ela também tem família. Pois é, lá no escritório eu sempre falo isso com ele, com meus clientes. Me dá 24 horas para todo mundo responder que vai dar tudo certo. E a aí, gente vai responder. Saber o que você faz. Eu quero saber se você palestra, se você faz live, como é que tá a sua rede social. Faço live, faço os vídeos, tento desmistificar o máximo possível o direito previdenciário, porque o direito é para todos, né? Não dá pra gente achar aqui que somos ministros do STF, porque a gente fala termo técnico com quem a gente tem que falar.
com o povo, né, com as pessoas, a gente tem que falar o direito claro e didático possível. Então, meu @ é Flávia Souza DV. Ali eu faço live, falo de tudo um pouco, e para advogados que querem iniciar na área previdenciária, também estou abrindo aí mais coisas para o futuro. Ai, quero Como saber umas depois. mentorias Vem aí. trazer aqui para mostrar pra gente Tá de bom. novo. Olha, eu adorei estar com vocês, foi incrível. Vamos fazer um brinde? Vamos. Foi um prazer. Obrigada. Eu pensei que Foi vocês nossa. fossem chorar, mas quem chorou fui eu. Não, Flávia também, A né? gente tá Algumas mais. A gente vezes. se segura, a gente tá Só exercitando, vai se né? iniciando. Flávia, algumas vezes que eu vi, né? Que ela se emocionou. Mas foi lindo estar com vocês aqui. Foi um prazer enorme receber, entender e aprender com vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer ao pessoal do Bangalô, que tá me vestindo. Um beijo pra Dani, que cuidadosamente tem esse carinho comigo. Fica aqui em Itaipu, Bangalô, tá? É um brechó. E eu quero também que semana que vem eu vou estar com Elas Podem Cast. A gente vai estar falando sobre empreendedorismo. E é isso aí, gente. Então, até o próximo. Até. Vamos lá, até o próximo. Até. Pode, Bela. Obrigada. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Tchau.